15h10, boa tarde, bem-vindos a mais uma Volta do Rossio aqui na Rádio Despertar, semanalmente com convidado ou convidada para conversarmos um pouco e ficarmos também a conhecer melhor as suas maneiras de pensar e a sua visão. Hoje, já sabem, de resto, que este é um programa que tem repetição logo mais à noite, quando forem 10 da noite, também no próximo sábado, quando forem 4 horas da tarde. Já sabem também quem é o convidado desta semana. Chama-se David Lopes, é treinador da equipa principal do Clube de Futebol Estremoz no escalão do futebol. Está então connosco, naturalmente, para falarmos de futebol. É o prato forte da emissão de hoje, como devem calcular, mas não só. É o David Lopes o nosso convidado. David, muito obrigado, boa tarde, primeiro que tudo, e muito obrigado por teres vindo e aceitares de pronto o convite que te formulei para vir até à nossa Volta do Rossio, que é também um desafio, não é? Digo eu. Sim, Zé, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez junto a ti e para darmos esta volta que eu penso que vamos ter algumas coisas para conversar e que vai ser bastante engraçado também. Eu penso que sim. David, se te perguntasse quem é que é o David, o que é que tu me respondias? Quem é o David Lopes? Atualmente o David Lopes é um rapaz na casa dos 30 que tem vindo a crescer e cresceu sempre nesta cidade de Estremoz e que tenta ao máximo passar um pouco despercebido, ou seja, é uma pessoa que não gosta de estar em grandes patamares, ser muito falado, é uma pessoa que gosta de passar muito discreto, mas ao assumir há 2 anos e meio este compromisso, leva-nos também a que as pessoas falem um pouco mais de nós. E por vezes isso é engraçado, mas por vezes também se torna-se um bocadinho complicado e estamos a falar a nível amador. Nós às vezes vamos a um café ou entramos sem querer e ouvimos também algumas conversas que as pessoas têm todo o direito de falar e ninguém está a falar mal, nunca apanha ninguém a falar mal de mim, como é óbvio, mas às vezes há conversas que nós temos que engolir porque as pessoas estão no direito delas e estão a comentar, por exemplo, decisões nossas e nós sabemos que não foram corretas ou que não foram as mais corretas, mas na altura nós achávamos que eram. E depois nós temos que aguentar com isso. David, és discreto, de facto é uma realidade. Isso depois, na função que tu desempenhas, traz-te mais traz-te mais coisas positivas ou mais coisas negativas? Um líder, por norma, não é uma pessoa discreta. Por norma, digo eu. Não é. É impossível um líder ser uma pessoa discreta, por mais que tu tentes ou que queiras que isso aconteça, porque vais estar sempre presente, a cara vai ser sempre tu que vais ter que a dar, mas eu não vejo se traz mais positivas ou negativas. Eu penso que há ali um meio termo e até acredito que sejam mais positivas do que negativas. Há uma relação boa que tu tenhas tido sempre com as pessoas que estão contigo, ou seja, com os jogadores? Sempre tivemos uma boa relação com todos os atletas e eu penso que a base disso está a sinceridade. Desde que jogo a bola, habituei-me, mesmo quando era jogador, habituei-me a ser frontal e sincero com as pessoas. Sempre todas as minhas decisões, sempre as coloquei com as pessoas que eu, na altura, ou eram meus técnicos ou pertenciam às direções dos clubes, e eu sempre que pretendia mudar de clube ou que tinha convite, eu sempre fui frontal com as pessoas e habituei-me a ser frontal e foi uma coisa que me deu e que me ajudou a dar também alguma tranquilidade neste mundo que nós gostamos e que jogamos, somos amadores e que é por prazer que nós o fazemos. E então isso transportou-me também depois para continuei com essa sinceridade depois para este lado, ou seja, até à data fui sempre sincero com os jogadores, tudo o que tenho a dizer, seja para corrigir, seja para elogiar, sempre fui sincero com todos os atletas, nunca fui, como se pode dizer entre aspas, nunca fui nenhum cobarde com ninguém, e até à data isso leva-me também a estar tranquilo nesta posição atualmente. E quando se trata de amigos pessoais, amigos que já existiam antes do futebol acontecer, de alguma forma isso inibe-te ou nem por isso? Por vezes
É complicado nas decisões que nós temos que tomar, porque mesmo que tu estejas a ser o mais correto para no momento, vai sempre haver alguém que vai ser prejudicado, porque tu, para tomares uma decisão, vais ter que optar no mínimo entre dois atletas, por exemplo, e se o atleta que ficar não for o escolhido e o atleta que for o escolhido já for meu amigo há muitos anos, desde o tempo de escola, isto aqui acontece, é normal que essas conversas venham a surgir, como eu também as tive, mas até à data posso dizer aqui que me esteja aqui a recordar, não tive nenhuma decisão tomada à base da amizade ali dentro. Mas é difícil gerir isso no dia a dia também, repreender na altura certa, da forma mais correta, mais sincera. Isso de alguma forma, até às vezes trata de família, não é? No teu caso aconteceu, pessoas da tua família, ou tem acontecido. Algo muda ou não? Muda, não posso estar aqui a dizer que não. E também cresci muito nestes 2 anos e meio. O meu primeiro ano, nós vamos com aquelas ideias e aquela mentalidade de jogador-treinador. Eu era jogador, e todos nós temos um pouco de treinador dentro de nós na altura que jogamos, ou seja, se as coisas correm bem, está tudo 5 estrelas, basta haver um empate ou um deslize, já há motivos para comentar. Ou seja, e nós comentávamos, e todos nós tínhamos um treinador dentro de nós, ou seja, na altura era o Zé Carlos Mourão, o treinador, falando dos últimos anos que eu joguei, e quando os jogos não nos corriam bem, se o Zé tinha optado por o Manel, e as coisas não corriam bem, nós dizíamos, devia ter metido o Joaquim. E se ele metesse o Joaquim, nós iríamos dizer ele, as coisas não corriam bem, ele devia ter metido o Manel. E que isso, quando se trata em termos de amizade e de família, vai mexer um bocadinho com a relação, porque, e já estava a dizer há bocado, no meu primeiro ano tive duas experiências que foram um bocadinho marcantes para mim, uma com um familiar e outra com um amigo, porque é complicado nós conseguimos gerir e conseguir agradar a toda a gente, e depois, quando nós pensamos por vezes que temos essas pessoas do nosso lado e consegues, com elas também vais ter que te apoiar, mas tu também há momentos vais ter que as contrariar, não é? Porque aquilo tu é que és o líder, as ideias são tuas, tu é que tens de tentar expor as tuas ideias, e por vezes as ideias chocam, ou seja, as ideias dos nossos amigos ou familiares não são as mesmas, e depois nós temos que contrariar. E não é que eles tenham feito por mal, porque eu sei que não o fizeram. Vai também da maneira de cada um de estar no futebol. Mas o que é certo é que marcaram, mas ajudaram-me a crescer. E foram situações que ficaram resolvidas ali na hora. Ou seja, ficaram resolvidas na hora, mas que ficaram marcadas. David, os treinadores não conseguem ser justos a 100%, nem conseguem ser perfeitos. Ninguém consegue. Concordas quando se diz que o papel de um treinador é errar o menos possível, e admites que isso te acontece também, que erras muitas vezes e só percebes depois do jogo? Todos os jogos tu tens coisas que acertas e quando estás cá em cima tens acertado a maior parte, mas também em todos os jogos tens coisas que erras. Basta uma decisão, basta pedir um movimento a um jogador que depois no fim do jogo vieste a ver que o movimento, em vez de ser dentro para fora, devia ter sido de fora para dentro, etc. Mas eu acho que sempre assumi os meus erros,
e nunca tive problemas em assumi-los. Agora um treinador não consegue ser justo, como disseste, a 100%. E há uma frase que eu falo muito lá com os atletas e que comento muito, que é: o futebol é feito de injustiças. O futebol é feito de injustiças, e ainda ontem tivemos uma situação que não vou transportar para aqui, mas que foi injusto. Foi injusto, e antes do jogo falei abertamente com o grupo todo, disse qual foi a injustiça, expliquei o motivo da injustiça, mas foi aquilo que eu disse lá, é a realidade, porque eu no sábado, quando estava a finalizar a preparação do jogo, no sábado à tarde, eu já me estava a sentir revoltado, porque eu acabo por me sentir um pouco revoltado comigo próprio por saber que vou ter que ser injusto, em prol, porque é assim, nós não estamos ali para beneficiar nem A, nem B, nem C, estamos ali para defender um grupo, e em prol dele temos que tentar, e é isso que nós fazemos, tentar escolher as melhores soluções para aquele jogo. E nós, quando estamos a preparar, já estamos a ver alguma injustiça, ou um atleta que tem menos treinos, ou um atleta que esta semana não conseguiu treinar por motivos pessoais ou profissionais, e depois temos atletas que treinam, mas perante as soluções ou perante o adversário, as características do adversário, tu tomas, entendes que o atleta que não treinou tem outras condições físicas ou atléticas, para ti entendes que é a melhor opção para aquele jogo. E ontem foi injusto, e expliquei lá. Agora, um treinador vai ser sempre injusto por um motivo ou por outro. David, tu, como há pouco disseste, fazias parte do grupo, tanto jogavas, e passaste para treinador, no mesmo balneário onde eras jogador. Isso traz vantagens e traz desvantagens. Metendo os dois pratos na balança, qual é que pesa mais? Mais vantagens ou mais desvantagens? No primeiro ano eu penso que trouxe mais desvantagens, porque foi complicado conseguires tentar manter a mesma relação que tinhas com eles enquanto jogador, mas também tinha que tentar que eles percebessem que o líder passava a ser eu, ou seja, eles tinham que começar a acatar as minhas decisões, fossem as mais corretas ou não, concordassem ou não, podiam não concordar, mas teriam que as aceitar. E no primeiro ano eu penso que houve mais desvantagens perante essa situação. Depois, e lá está, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo perante as situações vividas. Atualmente, e já ano passado notei isso bastante, e também tive bastante apoio de parte dos elementos da equipa técnica, e o primeiro ano tive situações complicadas, mas tive bastante apoio também dos elementos da direção. Ano passado eu penso que, já fazendo uma análise e após as vivências que tivemos na primeira época, eu penso que essas desvantagens se vieram a tornar em vantagens, ou seja, quando eles assimilaram que realmente conseguíamos manter uma relação de amizade até à hora do treino ou até à hora do jogo, e depois nas partes de paragem de treino, entre exercícios, ou podíamos ter a brincadeira que também tínhamos como colegas, como jogadores. Mas depois, quando começávamos a trabalhar, ou que iniciávamos a preparação do jogo, começaram a entender que teriam que me ouvir e teriam que me acatar. E então eu penso que a partir desse momento, e foi basicamente na época passada que isso começou, essas desvantagens da primeira época se vieram a tornar em vantagens. David, tu próprio tiveste que mudar a tua maneira de ser perante os jogadores para que isso resultasse. Tu próprio, consciente ou inconscientemente, foste obrigado a mudar a tua maneira de estar, tornaste menos próximos deles, para que eles percebessem de facto que agora as regras do jogo tinham mudado, ou não? Ou foi uma coisa perfeitamente natural, e continuaste a ser aquilo que eras, colhendo frutos ou não dessa tua decisão?
É engraçado, Zé, porque eu antes de aceitar, e voltando aqui um bocadinho atrás, eu antes de aceitar este convite, falei com duas pessoas. Falei com duas pessoas. Uma que na altura tinha sido o meu treinador, que era o José Carlos Mourão, e falei com outra pessoa que tinha sido meu colega e que já tinha outras experiências e outro andamento neste meio, que era o Nuno Abegão. E eu antes de aceitar o convite falei com eles. Entendi por bem que eram as pessoas indicadas também para me aconselhar. E os dois me disseram que deram-me a entender que iria ser um pouco complicado eu conseguir ou manter a relação que eu tinha dentro daquele balneário após os jogos, antes dos jogos, porque eu sempre fui uma pessoa que fiz muito pelo grupo, ou tentei fazer, em prol da união daquele grupo, e onde quer que nós fôssemos, ou que ia um ou dois, eu tentava sempre estar presente. E isso para eles deram a entender que iria ser complicado depois de estar nesta fase. E eu entendi se vou aceitar, se vou aceitar esta condição, e se são pessoas mais experientes, se calhar vou ter que abdicar desta parte que me vai custar muito, e sinceramente por vezes é o que nos leva ainda a continuar lá, estas vivências, estes convívios e esta proximidade que nós tínhamos uns dos outros e que continuamos a ter. Mas eu não consegui, Zé, sou sincero, não me consegui afastar destes momentos, não me consegui desligar dos atletas após os treinos ou os jogos, não o consegui fazer, perante a minha maneira de ser, a ligação que eu também já tinha e também uma base que eu tinha enquanto era jogador e que não me deixou afastar dos atletas. E continuei, e ainda há pouco estávamos aqui a falar, ainda ontem tivemos mais um pouco de convívio após o jogo, e fiquei com os atletas, como fico sempre, e eu penso que neste momento essa relação e esta proximidade também, e de eu ser sincero e não ter problemas e falar abertamente com todos, que me tem reforçado também ali a relação com os atletas, porque nós neste meio temos que ir muito pela base do convívio, da amizade, mas sinceramente nós não temos outros argumentos para conquistar os atletas, ou seja, há clubes que têm condições monetárias, que oferecem outras coisas aos atletas, nós não o temos. E como é que nós conseguimos cativar os atletas? Tem que ser também com estes pequenos convívios e tentar nos aproximarmos e termos uma relação mais próxima deles, porque é a única maneira de nós os conseguirmos e tentarmos conquistar para que eles se mantenham connosco cá, porque é bastante complicado nós a nível amador e principalmente aqui na nossa zona, é bastante complicado nós termos atletas para andarmos com isto para a frente, e penso que é um dos segredos a este. Já perdeste amizades por causa do futebol? Já. Não perdi amizades, não será a palavra certa, mas já estraguei amizades por causa do futebol. Isso é uma coisa que te deixa de facto muita pena, ou pensas que se fossem de facto amizades sinceras nunca teriam sido estragadas? Leva mais duas situações. Houve pessoas que aceitaram, compreenderam, houve outras que passou a ser aquele bom dia, boa tarde, nunca deixámos de falar, nunca tivemos problema algum, atenção, nunca tivemos aqui problemas com ninguém, nunca tive problemas com ninguém, mas sentimos que aquela proximidade que tínhamos, aquele convívio que tínhamos, que deixou de haver essa ligação. David, primeira pausa na nossa conversa, já voltamos, estamos a meio da primeira hora de emissão do nosso À Volta do Rossio, em cima das 15h30. Voltamos já para depois dos comerciais. Até já.
Estamos nós em mais uma Volta do Rossio aqui na Rádio Despertar, hoje com o treinador da equipa de futebol do Clube Futebol Estremoz, da equipa principal, da equipa de séniores, o David Lopes. Há muito para conversar com o David nesta tarde. Já sabem que tem a repetição às 10 da noite, sábados às 4 horas da tarde. David, és treinador e falámos já disso também na primeira parte. Vamos naturalmente falar mais para a frente de novo na questão de treinador. Mas foste jogador, não só de futebol como também de futsal. Vamos então percorrer nesta parte um pouco a tua carreira de futebolista. Tudo começou, penso que no Clube da Terra. Exatamente. Tive uma história engraçada. Comecei pelo desporto. Pelo hóquei patins. Comecei pelo hóquei. O treinador era o Sr. Puscas e o Sr. Zé da Gata. Exatamente. Essas duas pessoas muito deram ao hóquei extremos. Só que depois eu andei lá cerca de 1 ano e meio e depois comecei a ter paixão pela baliza, queria ser guarda-redes de hóquei. Eu entendia que devia de ser guarda-redes de hóquei. De vez em quando... Nem sabes do que é que tu te livraste. É verdade. Hoje em dia agradeço. Mas o Sr. Buscas não me deixava ser guarda-redes. De vez em quando deixava-me treinar, mas não, tens de jogar aqui à frente, nós já temos poucos e tu és cá atrás, jogas, até consegues dar uns toquecitos com a bola, no stick. E então eu disse ao Sr. Puscas, mas eu quero ser guarda-redes, não gosto de jogar aqui. Mas não pode ser, e tens de jogar cá à frente. E na altura o guarda-redes era o Rui Rato. Chamava-me no Ratinho. E depois eu acabei por me chatear e andava também o Pipo, o Luís Filipe, também andava no hóquei comigo. E na altura fazemos 10 anos e o que o Futebol de Estremoz faz, em termos de futebol, faz as chamadas captações para o escalão de infantil. E nós andávamos na escola, já nos conhecíamos também da escola e entendemos, começámos a conversas miúdos. Se tu fores para o futebol eu também vou. E na altura o Meti Pica também era guarda-redes do plantel sénior dos Estremoz e iria ser o treinador de guarda-redes, também deu um toquecito e tal. E tu querias já nessa altura ser guarda-redes de futebol? Guarda-redes. E eu inicio como guarda-redes de futebol. Vou para os infantis com o Pico na altura. Mas aí, deixa-me só colocar, aí incentivado de alguma forma pelo o Pica que na altura era o guarda-redes dos Estremoz, e uma referência naturalmente. Foi por aí que tu era nele que tu te revias, ou querias ser guarda-redes só porque sim? Eu penso que sim, porque eu desde pequeno que ia para trás da baliza ver os jogos do meu tio. Na altura até éramos os apanha-bolas, nós com 7, 8 anos, e 10 e 12 e até 14 íamos para ver os jogos para trás da baliza. E eu penso que desde pequeno, ao ver o meu tio, comecei a ter uma certa paixão por essa posição, no guarda-redes. Na altura eu andava no hóquei, então eu entendi que tinha que ser guarda-redes, como já expliquei aqui. Então depois vou para o futebol, então penso que aí também o meu tio também teve alguma, sem se aperceber, também teve alguma influência na minha decisão. Então falei com o meu tio, fui para o futebol, o Pipo também, e iniciei a minha etapa no futebol como guarda-redes. Só que eu tinha 1 metro de altura e já se jogava naquela altura, não havia como é agora, e que foi uma coisa que foi bem elaborada, o futebol de 7, o futebol de 9. Nós jogávamos logo neste campo enorme que ainda é o campo do Futebol de Estremoz, que já era no sítio lá em cima. E estás a ver um miúdo com 1 metro debaixo daqueles postos, era impossível lá chegar. Então a conversa era sempre: quando é que tu vais tocar lá em cima na trave? Era a conversa, eram as brincadeiras na altura do Meti Pica, do Gato Ramalho também, e do Marianito, e então brincávamos muito com isso. E eu, pronto, na altura comecei a minha etapa no futebol, comecei com guarda-redes,
Mas então jogaste bastante tempo como guarda-redes. Joguei nos infantis o primeiro ano, depois jogo o segundo ano também como guarda-redes, jogo o primeiro ano, começo o primeiro ano de iniciado a guarda-redes, mas depois, como tinha uns poucos atletas, comecei o Mr. Humberto começa-me a colocar também e o Mr. Marianito a defesa esquerda, e era a posição que ninguém queria jogar, era a defesa esquerda, e eu, como havia poucos, e na baliza no primeiro ano, portanto, porque também tinha um guarda-redes mais velho. No meu primeiro ano de escalão nunca jogava, era difícil de jogar à baliza, então também, como ninguém queria jogar a defesa esquerda, eu... Jogavas tudo? Mister, eu quero passar a jogar a defesa esquerda. Então, começo então no meu primeiro ano de iniciado a jogar a defesa esquerda. No segundo ano de iniciado, volto novamente à baliza. Era eu e era mais o Telmo, e nesse ano foi engraçado porque fomos campeões distritais pelo Clube Futebol de Estremoz. Fomos campeões distritais no escalão de iniciado, e já aí era uma equipa de amigos, porque andávamos todos juntos na escola e era tudo muito engraçado. E esse ano foi a primeira grande marca que eu tive no futebol. Nunca mais me esqueci desse grupo, nunca mais me esqueci dessa felicidade que foi, e fomos campeões em Évora, e as pessoas que nos acompanharam a Évora nesse último jogo são imagens que nunca mais me abandonaram. Nesse ano depois também tive uma experiência bastante produtiva, que foi o torneio Lopes da Silva, que ainda hoje existe, inter-associações, e eu fui com um guarda-redes aqui de Borba, que era o Helder também. Fomos nós os dois escolhidos para uma semana no Jamor. Antigamente era sempre no Jamor, depois começou, agora já é um ano em cada parte do país, vai sendo alternado. Então fomos uma semana para o Jamor, e esse ano ficou marcado, ou seja, fui campeão, sou chamado à seleção da Associação de Futebol de Évora e representei o distrito de Évora no Jamor. E jogar no estádio do Jamor, na altura, aquilo para nós com 14 anos são daquelas coisas que nós nunca mais vamos esquecer. Essa época foi das épocas mais marcantes para mim. Já tocavas na trave? Já, nessa altura já tocava na trave, sim. Depois tive, logo passado nesse verão, eu penso que foi nesse verão, não, ainda jogo mais um ano à baliza, no primeiro ano de juvenil, e depois no segundo ano de juvenil tive a infelicidade de ter uma queda de bicicleta e fiquei com uma mazela num braço, e que me levou algum tempo a recuperar, e então a partir daí passei a jogador de campo, e depois nunca mais disse, mister, eu não consegui treinar a baliza, então enquanto não conseguir eu vou fazer daqui uns treinos à frente. Comecei a jogar, o mister começa a mandar minutos, e depois na altura, então, baliza, agora já não estou interessado, agora já estou a gostar mais de jogar aqui com um jogador de campo. E então nunca mais voltei à baliza. A partir daí tive experiências por fora, fui ao futsal. Na altura os júniores dos Estremoz não tinha escalão, e então fui jogar fiz uma época no Fronteira, fiz uma época na Casa Branca, no Santa Amaro. Eram aqui as equipas mais próximas onde havia júniores. Depois regresso, sou no meu primeiro ano de sénior, fui para o Sporting Clube Borbense. Foi onde passei os meus 2 primeiros anos de sénior. 2 anos que joguei muito pouco, eu penso que no primeiro ano joguei 120 ou 118 minutos, ou seja, foi uma coisa que eu gostava tanto de jogar futebol e custava não jogar. Mas a tua posição nessa altura já era trinco, portanto? Não, na altura eu jogava meio campo um pouco mais ofensivo, ou então lateral. Era engraçado, não ter uma posição nada a ver com outra, mas eu jogava num sítio ou noutro. E no Borba acabo por fazer os minutos que fiz, sempre, nessa primeira época, sempre na lateral. Ou lateral ou extremo, era onde o Mr. Mariano me colocava. Fui na altura com o Adérito, foi até o Adérito que
que me ajudou a ir para o Borbense na altura. Então fiquei, mas apesar de só ter esses minutos, faltei a um treino nessa época. E então ao fim tinha muito apoio da altura do pessoal mais velho que lá estava, e que conheci muitos na altura, a maior parte. Outros já tinham passado comigo naquele ano no torneio Interassociações, fui apanhar alguns, mas tinha pessoas mais velhas que muito me apoiaram na altura, que era o Libério, o Nelson Souza, o próprio João Constantino, que na altura jogava lá. Foram pessoas que me apoiaram muito, o Ferreira, que era guarda-redes, pessoas mais velhas já na altura. E eram miúdo e começaram a gostar todos de mim, e foi isso também, a partir daí, foi a minha primeira ligação e entender o que era um grupo, o que era um balneário, um verdadeiro balneário, que no Borba na altura existia, eles tinham um grupo bastante coeso, e gostei muito de lá jogar esses 2 anos. No segundo ano tive mais uns minutos, o treinador também era outro, também já tinha mais um ano, mas eu cresci muito. Foram 2 anos que me fizeram crescer muito como pessoa. Não, também como jogador, mas não tanto como futebolista, mas mais como pessoa. Fizeram-me crescer muito, ver que nem tudo corre como nós queríamos. E na altura a gente sonhava em ser futebol, jogador de futebol. Era, o que é que quer ser? Jogador de futebol profissional. E na altura nós ainda sonhávamos, e os mais velhos já tinham passado por esta situação. Está maluco agora com 18 ou 19 anos, ainda sonha ser jogador de futebol, e nem aqui joga, quando mais num clube de primeira ou de segunda liga. Mas sempre me apoiaram, e sempre e não deixes de lutar, e vais ter a tua oportunidade. E é como digo, esses 2 anos, não como futebolista, mas essencialmente como pessoa, fizeram-me crescer muito. Depois saio do Borbense no meu 3º ano de sénior para o Clube Futebol de Estremoz. O Clube Futebol de Estremoz na altura não tinha séniores, e pegaram no Clube Futebol de Estremoz, e houve alguém que entendeu que o clube deveria de voltar a ter jogadores sénior, o plantel sénior. Disseste logo que sim? Sim, nem pensei duas vezes. Disse logo que sim, por 2 motivos. O primeiro era o Clube da Terra, e o segundo porque os 2 anos que eu tinha estado em Borba não tinha jogado. Ou seja, andava lá e já tinha tentado sair e não saí por causa destas situações que frisei anteriormente, mas essencialmente também porque não jogava. Então vinha para o Clube da minha terra, vinha jogar com os meus amigos. Se não jogasse, pelo menos estava aqui também com o pessoal mais da minha idade. E então aceitei logo o convite, e a partir daí começa a minha etapa no Clube Futebol de Estremoz, onde saí apenas para jogar futsal. Só saio do Clube Futebol de Estremoz para jogar futsal. Antes disso fomos campeões distritais da 2ª divisão, a atual divisão de honra. Fomos campeões 2 vezes, e foi também mais 2 épocas que ficaram na história, e tínhamos grupos enormes, uma amizade tremenda. Na altura até nos chamavam a Mancha Vermelha, lá vem a Mancha Vermelha, ou seja, nós jogávamos aos sábados à tarde também, que também era uma grande ajuda, e andávamos sempre 25, 30 pessoas, sempre de um lado para o outro, íamos jantar todos juntos, saíamos à noite, e foram anos também que me marcaram muito, já dentro dos meus 27, 28 anos. As vitórias ajudam também que isso aconteça, David, não é? A união, isso é, quer a gente queira, quer não é? Por mais que nós não queiramos admitir por vezes, isso é a base de todo o sucesso, é os resultados. Mas a união também traz vitórias, também se pode ver a coisa de outra forma, não é? E era isso que eu ia referir aqui. É uma coisa que eu enquanto jogador vi crescer muito dentro do Clube Futebol de Estremoz. Ou seja, com o passar dos anos vi sempre a crescer a união do grupo, ou seja, cada vez nós estávamos mais unidos, cada vez nós estávamos mais juntos, e com isso tudo começam a chegar os resultados. Ou seja, mudava-se aí 2, 3 jogadores por época, até temos 4
4 ou 5 épocas que entra apenas o Nuno Abegão e o Fábio Tracana, e que esses 4 ou 5 anos éramos os mesmos atletas. Ou seja, daí também demonstra a união que o grupo teve, porque a qualidade, e aqui também ao nosso nível, os clubes vivem muito também das gerações. Ou seja, há gerações, eu chamo-lhe o 2003, 2004 ou 2004, 2005, há gerações de miúdos que são mais fortes que outras, ou seja, e a nossa geração foi uma boa geração e que na altura foi bem aproveitada e só com a conquista da taça do Distrito de Évora, que tivemos 2 finais seguidas, onde o Clube de Futebol de Estremoz nunca tinha tido presença em nenhuma final. Nós conseguimos atingir esse feito 2 vezes seguidas, em 2 épocas seguidas, mas deixámos fugir as 2, e a segunda então custou-nos bastante. E ficou apenas por aí. Portanto, a nossa geração, penso, foi bem aproveitada e vivi muitos momentos felizes. Só tenho boas recordações da minha passagem como jogador pelos séniores do Clube de Futebol de Estremoz. Saí porque também um ano, e como disse anteriormente, saí um ano porque também jogava pouco, mas já tinha muito gosto pelo futsal. Foi um desporto que eu sempre gostei, e na altura nós fazíamos aqui torneios de verão, e então começam a surgir alguns convites, e eu, lá está, falei, antes de aceitar os convites, falei com as pessoas e disse, tive este convite e gostava de experimentar, é um desporto que eu gosto, e então saio um ano para jogar no Nacional em Souzelo. Joguei lá um ano futsal no Nacional. Depois regresso na época seguinte aos Estremoz. Regresso novamente, tive o convite novamente e entendi que devia de regressar para o pé dos meus amigos. Então voltei. Nós também tínhamos corrido mal à época, tínhamos descido ao Distrital no futsal, e então não entendi regressar novamente ao Clube de Estremoz aos séniores. Voltei, faço 2 épocas, e é numa dessas 2 épocas que nós somos, penso que é na segunda, que somos a segunda vez campeões distritais, como já frisei. Depois volto novamente a ter um convite para o futsal. E volto a sair do Clube de Futebol de Estremoz. Falei novamente com as pessoas antes de aceitar e disse que já tinha o convite, e vou novamente representar o Alter do Chão também em nacionais de futsal. Mais uma experiência que foi uma experiência que foi bastante positiva, porque nós íamos, mais de metade da época, nós íamos com 5, 6 atletas para os jogos. Ou seja, se já era complicado, íamos com 5, 6, muitas das vezes 5 atletas, onde 2 eram guarda-redes, e teríamos que jogar com guarda-redes no 5 base à frente. E então foi uma experiência marcante também. Acaba por correr mal, como é óbvio, sem atletas era complicado, e ainda fizemos alguns feitos positivos. Acabamos por descer também ao Distrital. Depois, na época seguinte, os Estremoz voltam-me a convidar novamente, mas o treinador que tinha levado para o Souzelo e para o Alter aceita um novo desafio também para ele, que era o Manela de Souzelo, e então aceita um convite do Campo Meirense no futsal, e então convidou-me, disse que gostava de contar comigo e com mais o Fábio Silva e o Santo Aleixo, e vamos os dois para o Campo Maior jogar futsal. Eu fiz 2 épocas seguidas e foi uma época boa. Essa época no Campo Mairense foi uma época boa, e onde nestas 2 épocas que fiz em Alter e em Campo Maior no futsal, foi onde eu notei que dei a minha maior evolução como jogador. Foi onde cresci mais como jogador. Como futebolista nunca fui nada de especial, não é? Mas foi onde cresci mais. E então fiz lá essa época do Campo Meirense. Depois tive o convite do Campo Meirense, do Travassos e do Manel novamente, mas eu não gostei de uma situação que estava ali a passar, e o Campo Meirense e eu entendia, porque o Campo Meirense era uma equipa que na altura já tinha estado na primeira divisão no futebol e tinha
tem uma estrutura, tinha na altura, agora não tenho conhecimento, tinha uma estrutura bastante organizada, ou seja, eu estava habituado aqui aos amigos, às decisões aqui dos amigos, de falar de serem frontais com as pessoas, e eles lá também foram frontais comigo, mas eu estava a achar que eles não estavam a ser frontais com alguns dos meus colegas. Achei que não estavam a ser frontais, e então eu fui sincero com eles e disse, eu estou na disposição de aceitar, mas gostava primeiro de saber quem é que vai ser o plantel do próximo ano, que eu sabia que eles estavam a apostar nos atletas e tinham outras ideias e com todo o direito, e quem sou eu para questionar? Apenas nós, quando nos sentimos bem, eu penso que não devemos de continuar. Fui frontal com as pessoas e disse que sim senhor, eu aceito, mas gostava de saber quem é que é o plantel. E a resposta deles foi, está bem, a gente depois fala contigo. E a partir daí, isso foi num treino, foi no último treino, e a partir daí nunca mais me disseram nada, e eu também entendi aquilo como uma porta que se fechou como jogador. E hoje, atenção, e hoje falo bastante bem com o Nuno Travassos e falo bastante bem com o Manel, não tenho problemas nenhuns com nenhum deles e até somos bastante amigos, mas pronto, lá está, nós temos de saber dividir, ainda há pouco falámos também em relação a isso, temos de saber dividir a amizade do desporto. E então essas foram 2 anos também que eu gostei muito, principalmente o segundo é Campo Maior, não pelas pessoas, porque gostei o grupo até era mais forte em Alter, como pessoas o grupo em Alter era mais forte e fiz lá também amizades muito boas e gosto muito das pessoas, mas como resultados esportivos e como em termos futebolísticos, de jogo jogado em Campo Maior foi uma experiência mais positivo. Já são 16h02, já passámos o tempo ainda assim, David, gostava só de te perguntar, porque vem no contexto, pensas que se tivesses ido para o futsal mais cedo, se houvesse formação de futsal, imaginemos, aqui tivesses tornado jogador de futsal mais cedo, a tua carreira poderia ter enverdado praticamente só nesse desporto e poderias ter jogado a outro nível ou não? Não é por ser eu, mas eu sempre fui uma pessoa que fiz uma análise sempre quando terminava os treinos, os jogos, fazia uma breve análise do que tinha acontecido. E sempre gostei de me analisar e de me avaliar a mim próprio como jogador. Sem dúvidas é que eu sempre fui mais jogador de futsal do que futebol 11. Sempre gostei mais de jogar futsal do que futebol 11. Nunca tive essa possibilidade, mas se me perguntas assim, e atualmente vendo como está o futsal, eu penso que sim. Teria tido outras oportunidades, agora se elas iriam aparecer ou não, eu penso que sim. Já voltamos, David, a seguir aos comerciais. Até já. This is from my new record, it's called Walking on the Moon.
Estamos de volta, à volta do Rossio desta segunda-feira, 16 de janeiro em 2017, para quem está a ouvir em direto, também já sabem que tem a repetição à noite, 10 da noite, e sábados às 4 da tarde, é assim que passa o programa de grande entrevista da Rádio Despertar, esta semana com o David Lopes, um treinador, jovem treinador de equipa de Estremoz de futebol sénior, tem estado então à conversa connosco nesta tarde. David, vamos então prosseguir. Não queria fechar ainda o assunto de jogador, e há pouco já falaste aí nisso e eu deixei depois passar para te perguntar agora no início desta parte, porque de facto foi um momento alto e grande. Aquelas finais da Taça de Évora que vocês não conseguiram ganhar, foi um momento difícil, muito difícil, porque parecia que estava tudo encaminhado, principalmente na segunda vez, para trazerem a taça, não é? É verdade, e tu tiveste a oportunidade de estar presente e de acompanhar o jogo, também para a rádio, e no segundo jogo nós estamos a ganhar 1-0 e depois o Fábio Tracana isola-se, finta o guarda-redes e depois acaba por falhar a baliza, ou seja, seria o 2-0 para nós. E acredito que nem custe mais a mim do que custou a ele na altura. Claro. E ninguém erra porque quer, mas aí foi o momento-chave do jogo, ou seja, nós caímos com esse falhanço, caímos também um pouco fisicamente. A partir dos 55 minutos a nossa equipa caiu muito fisicamente, e a equipa do Oriola vem para cima e acaba por fazer o gol do empate também num gol irregular. Então, nunca mais também vou esquecer desse lance. O Escaldinha até aqui bastante próximo de nós, e acabamos por sofrer esse golo. A equipa acaba por também sentir o golo, acaba por se desorientar também um pouco em discussões, a reclamar do lance, ou seja, foram três fatores no momento do golo deles que nos levaram também abaixo, ou seja, era já o físico, já a disponibilidade física que já não era a melhor, foi o peso do golo do empate, a inexperiência também da nossa equipa nessas andanças, e também a situação do golo ter sido também vindo de uma situação irregular de fora de jogo. David, tenho uma coisa para te mostrar. Eu penso que não, porque na primeira parte nós temos várias oportunidades e não conseguimos marcar. Na segunda eles realmente foram um pouco superiores, mas o segundo gol vem de um lance fora de jogo, é que um jogador vem atrás da nossa defesa, disputa a bola, o Escaldinha marca, a bola sobe para o outro e eles conseguem fazer o 2-1. O resultado não é justo e o que me custa mais é nós não conseguimos entregar esta vitória ao nosso mano. Era o que nós... Lembras-te então destas palavras ou não? Claramente, e isso como terminou, e agora até há momentos que nos custam, e essa última frase é bastante marcante, e foi na base dessa última frase que nós entramos com o discurso no campo, ou seja, era para ele que nós também queríamos tentar trazer aquela taça. Tinha sido um ano complicado, ele tinha-nos acabado de deixar, e tenho a certeza que ele nos tem sempre acompanhado, e foi a derrota, foi também não conseguimos a taça e também não lhe conseguimos dedicar essa vitória. Foi de facto momentos de grande tristeza. O desaparecimento do Walter, de quem estamos a falar agora nesta altura, David, acaba por naturalmente marcar decisivamente a preparação da vossa época, porque penso que foi nesse verão, mas também penso que terá tido o condão de vos unir cada vez mais em torno do objetivo, e não falo só naturalmente neste jogo, mas falo naturalmente de tudo aquilo que aconteceu durante a época, não é? Sim, nessa época e daí para a frente, é porque o Walter passou a estar sempre presente no nosso trabalho semanal e treino e de jogo, porque o Walter ficou com, nós colocámos uma fotografia e o equipamento que era habitual ele usar, a camisola, mandou-se fazer um quadro, colocou-se lá a blusa, e essa blusa está exposta no nosso balneário, e a fotografia também está presente, e a partir daí ele
continuou-nos sempre a acompanhar, mas foi uma época difícil, foi uma época também, esse motivo, e infelizmente mais valia termos ido cada um para seu lado e ele estar presente entre nós, mas acabou também por nos unir, e ao longo da época todos os discursos iam tocar ao nome do Walter, porque é por ele, temos que conseguir por ele, e essa época foi todos os discursos em todos os jogos, foi sempre, tudo o que nós conseguíamos era pedido para ele. Muito bem, David, mudamos então para o início da tua carreira de treinador, e quando falo início da carreira de treinador falo naturalmente à frente desta equipa de Estremoz. Depois, achas que foi a sucessão natural? Tu geras um pouco de treinador no campo, pelo menos parecia-me a mim, não sei se estarei enganado ou não, geras um pouco de treinador no campo quando não estavas ainda oficialmente, ou eras a extensão do treinador no campo. Há aqueles jogadores que os treinadores gostam de ter, naturalmente também há de ter, que são a extensão do treinador para dentro do campo. Penso que tu já serias esse jogador, e por isso também a sucessão, e já treinavas a equipa de iniciados, seria a sucessão normal, o aceitares o convite da direção para seres o homem do lema a partir daí? Sim, Zé, eu só uma correção, na altura era adjunto do Mr. Leão nos iniciados, não era principal. A minha primeira experiência como treinador principal foi nos séniores apenas, onde é que o Mr. Leão cerca de 4, 5 anos. E aprendi muito também com ele, bastante, principalmente nos aspectos de liderança. Foi uma pessoa onde eu fui buscar também muita coisa positiva. Depois, em relação a essa situação de dentro de campo, sim, isso tudo cresceu comigo naqueles 2 anos que eu já referi há pouco, que passo pelo Alter e pelo Campo Maiorense em termos de futsal, e cresci muito como jogador, e como é um desporto muito tático, levou-me a ter uma leitura diferente e a perceber o jogo de maneira diferente, e a partir daí eu começo a ter um papel diferente dentro de campo. Ou seja, por vezes eu já dava por mim a dizer aos meus colegas para fecharem, para irem, para não irem. Ou seja, aquilo já me estava naturalmente, porque nós no futsal estamos constantemente a falar uns com os outros, e isso foi uma coisa que me acompanhou desses 2 anos para a frente. Depois tinha um treinador que eu tive a felicidade de ele gostar de mim, de simpatizar comigo e de ser um adepto da minha maneira de jogar e de estar e de perceber o jogo, porque ele foi bastante criticado várias vezes por me colocar a jogar, e eu sei que isso acontecia, porque também ouvia os adeptos, o que é normal num jogo de futebol, a criticarem, mas por vezes esses adeptos o que é que querem? Querem ver um jogador a fintar, querem ver um jogador a marcar golos, ou uma grande defesa do guarda-redes, mas depois não podemos descartar as outras situações. E o Zé Carlos tive a felicidade dele se identificar com a minha maneira de ser e com a minha maneira de ler e de perceber o jogo, e a partir daí começo a ter também muito o apoio dele, e a partir daí penso que começa a ter um papel mais importante dentro do grupo, e principalmente do grupo, não da equipa, no 11. E depois vem um senhor, um jogador que também já aqui referi, que me leva a completar muitas das lacunas que eu ainda tinha já com 28 e 29 anos, que foi o Nuno Abegão, que vem para os Estremoz 2 épocas, e também me trouxe bastante informação, e aprendi bastante com o Nuno, e depois o Nuno identificava-se também muito comigo. Ou seja, dentro de campo éramos 2 pessoas que líamos o jogo e entendíamos o jogo, tínhamos uma leitura muito idêntica. Ou seja, nós conseguimos identificar e adaptar logo muito um ao outro, e quando ele estava a corrigir uma coisa, eu estava a corrigir outra, e com o Nuno penso que todos estivemos a ganhar, inclusive o Zé Carlos, e ele também sempre admitiu isso. O Nuno foi uma pessoa muito, muito importante também para o grupo, não descartando todos os outros.
Mas estando a referir mais ao Nuno também por este aspecto da leitura de jogo e de falarmos dentro de campo, a maneira de falar, porque tu frisaste um aspecto bastante importante e que eu também tenho falado muito com os atletas, que é toda a tática, toda a dinâmica de jogo que nós vamos pedir aos atletas para um jogo, como foi ontem, por exemplo, tudo o que nós entendemos que é o ideal para aquele jogo, tudo cai por água abaixo se eles não entenderem que não o devem de fazer. Ou seja, isso acontece várias vezes. Por exemplo, nós dizemos que queremos jogar mais pelo corredor direito, queremos jogar mais dentro ou com o jogador mais fechado ou mais aberto, mas depois se eles não quiserem e entenderem e canalizarem sempre o jogo pela esquerda ou pelo corredor central, nós tornamos-nos impotentes. Ou seja, não conseguimos, eles não nos ouvem, ou seja, eles estão lá dentro, muitas vezes abanam-nos a cabeça, fazem-nos sinal com a mão, mas nós conseguimos interferir pouco durante o jogo. Ou seja, não conseguimos andar ali como muitas vezes parece que queremos que andamos ali com um comando na mão e parece que os jogadores são manipulados por nós. Não, os jogadores eles é que têm a decisão, eles é que têm o poder de decidir e de fazer o jogo como entenderem no momento, mas depois se não tivermos dentro de campo esses jogadores que é, como tu frisaste bem, a extensão do treinador para dentro de campo, se nós não tivermos esses jogadores dentro de campo, torna-se muito complicado, por vezes quando as coisas não estão a sair, torna-se muito complicado que os jogadores se lembrem ou relembrem que não era assim que devia de ser feito, não era assim que foi pedido, mas sim de outra maneira. Tu e o Nuno Abegão era essa a extensão do José Carlos Mourão? Sim, em termos de jogo tático, sim, sem dúvida. Nos últimos anos o Zé teve aqui duas pessoas que lhe conseguiam transmitir isso dentro de campo, e muito que a nossa equipa nunca tinha, ou seja, o Zé nunca jogou em pressão constante os 90 minutos em pressão alta ou 45, nunca jogou em pressão baixa. O Zé sempre jogou num misto, ou seja, havia fases que ele queria pressionar, havia fases que ele queria baixar linhas para nós depois explorarmos as costas, e era aí que eu e o Nuno trabalhávamos, ou seja, nós dizíamos pressão, ou éramos nós que íamos juntando a equipa, ou então comandávamos baixar linhas, e aí sim o Zé penso que teve duas pessoas que liam bem o jogo, não é por ser eu, e já disse, nunca fui um grande jogador, mas penso que fui uma pessoa que sempre entendi e que li bem o jogo. Daí também, como eu disse há pouco, a sucessão ser natural. E não ficaste surpreendido quando o desafio te foi lançado, portanto? Não fiquei surpreendido, até porque já tinha sido durante a época, a meio da época para a frente já tinha sido falado, até que o Zé já tinha falado comigo, e depois o meu nome também já tinha vindo à baila, e então não fiquei admirado apenas por essa situação. Mas pronto, foi basicamente isso, e dentro de campo eu penso que já era um pequeno treinador, ou seja, era esta extensão que depois me transportou para este lado atualmente. Ainda assim não tiveste receio de começar a carreira de técnico principal logo na equipa principal, na equipa sénior? Não te passou para a cabeça que se calhar pensavas, ou não pensaste neste caso, começar num escalão mais baixo, ou o facto de começar nos séniores para ti nunca foi qualquer tipo de problema? Não foi qualquer tipo de problemas, sinceramente não tive problemas algum em aceitar por ser séniores ou não, mas não passava por aí a minha primeira experiência, não tinha idealizado, não tinha como principal objetivo começar logo a trabalhar numa equipa sénior, até pelo contrário, o meu principal objetivo tinha na minha mente, queria começar pelo escalão de juvenis, era a minha ideia, como treinador principal tinha na ideia
Não quer dizer que fosse naquele ano, podia estar a ser agora e ainda jogar futebol e estar a começar agora a treinar, mas a minha ideia era começar pelo escalão de juvenis. Era isso que eu tinha planeado para mim. Mas sempre pensaste, não foi de agora ser treinador, portanto não foi uma ideia que tenha aparecido agora só quando foi o desafio lançado. Já há alguns anos que se percebia que tu ias ser treinador um dia, não é? Sim, era uma coisa que eu gostava de ser, como também frisei, nos torneios de futsal já brincávamos um bocadinho com isso e era eu que organizava aí algumas equipas. E na altura que sou convidado também já tenho o curso de treinador, já tinha ido tirar o curso, portanto já tinha isso em mente, era uma coisa que eu queria ser futuramente. Agora, se me perguntares, por vezes levo comigo a pensar que ainda hoje gostava de jogar futebol. Eu ia perguntar precisamente se não foi para ti difícil a decisão de teres deixado de jogar para ser treinador. Há a figura de treinador-jogador, essa figura é prevista nas leis do jogo, mas não há de ser igual treinar e jogar ao mesmo tempo. Não te custou a decisão de abdicar, ao fim e ao cabo foi o que tu fizeste, de jogar em prol do outro objetivo também da equipa? No início não, porque toda aquela adrenalina do que é preparar uma época, do que é que vai ser, como é que vai ser os treinos, como é que isto vai ser, o que é que eu tenho que fazer, buscar o que é que identifiquei muito com o Zé, falei com o Nuno, o que é que nós trabalhávamos, o que é que na altura, com esta adrenalina toda, penso que nem tive tempo de pensar e de cair em mim que ia deixar de jogar futebol. Ou seja, foi uma coisa que eu não pensava. Ao longo da época, a meio da época para a frente, no início da segunda época, foi uma coisa onde eu já estava com os pés mais assentes, já tinha essa adrenalina, já tinha abalado um pouco, e começo a pensar, e deixei de jogar tão novo, penso que ainda podia ter jogado mais 2 ou 3 anos, e realmente é uma coisa que eu gostava bastante. Treinador posso ser até aos 60 ou aos 70 anos, ou até aos 80, como anda lá o Mr. Humberto Frade, nem que seja só para ajudar. E como jogador, mas há as limitações e pode jogar até aos 30, 40, 45, mas não... vai haver sempre um dia que vais ter que deixar de jogar. E isso levou-me a pensar, e costumo. Ainda hoje às vezes cai por mim a pensar, e podia estar ali a jogar com eles e não estou, e estou aqui a ver o treino. Mas não é que me custe, porque eu gosto deste lado, gosto muito deste lado até, e gosto muito mais da parte do treino do que gosto da parte do jogo. Gosto muito de treinar, gosto muito de dar treinos, também gosto muito dos jogos, mas se tivesse que escolheria mais, sem dúvida, e nem hesitava, escolheria mais a parte do treino. Gosto muito da parte do treino. Eu já como jogador também gostava muito de ir aos treinos, de perceber os treinos, porque é que isto está a ser feito, o que é que nós estamos a fazer, o que é que vamos conseguir, o que é que vamos conseguir com isto, fazer com isto, e passa também um pouco por aí. David, mais uma pausa, que é a última neste caso, na nossa conversa. Depois voltamos para a última parte do nosso À Volta do Rossio, hoje com o David Lopes. Até já. Rádio Despertar.
Estamos na reta final da emissão de hoje do nosso À Volta do Rossio, emissão do programa de grande entrevista aqui da Rádio Despertar, em direto às 15, com repetição às 10 da noite e também repetição sábado às 4 da tarde. Hoje a conversa com o David Lopes, treinador da equipa principal do Clube de Futebol de Estremoz. David, esta parte reserveia para a atualidade e para o futuro, ao fim e ao cabo. Para já, como é que está a equipa de Estremoz? Quem é que, neste caso, os jogadores, não vou pedir naturalmente que enumeres todos os jogadores, mas a minha questão é, para os estremocenses menos atentos, como é que está a equipa do Estremoz? Está numa posição, sei que é meio da tabela da divisão de honra. Como é que tens visto esta época de um modo geral? Tenho visto a época de um modo geral positivo. Nós terminamos, e foi falado também já lá, nós traçámos objetivos enquanto equipa técnica. Terminámos a primeira volta com menos 2 pontos do que aquilo que nós tínhamos estipulado para a primeira volta. Eu penso que acaba por ser positivo. Depois, não descartar e não esquecendo que desde que aceitei este cargo e está deste lado, que foi falado também com os elementos responsáveis, que a minha posição passava por apostar um pouco na formação. Ou seja, a minha última época como jogador foi uma época de mais experiências, foi uma época de andar ali desejoso que a época acabasse, porque ninguém tinha compromisso, ninguém queria saber daquilo, e éramos sempre a ir aos jogos 11 e 12 atletas, e era bastante complicado. E então eu entendi que naquela época, se não queriam, na época seguinte também não iriam querer. E então penso que estava na altura, e também já estávamos com uma média de idades bastante avançada dentro do grupo. Iria contar apenas com alguns, e depois passava pela formação e a aposta na formação. E então daí também o primeiro ano ter sido um pouco mais complicado, o segundo ano já correu melhor. E este ano está a ser, sem sombra de dúvidas, até à data, nunca se sabe, o futebol é imprevisível o que é que vai acontecer no dia da manhã, mas até à data está a ser a nossa melhor época, está a ser a época mais bem conseguida, até não só em termos de resultados, como também como consistência enquanto equipa. A equipa cresceu muito, evoluiu muito, e dentro do que é as nossas possibilidades, dentro daquilo que os atletas conseguem e podem fazer, a época está a ser bastante positiva e cresceu bastante, principalmente em termos de cultura tática. A equipa está bastante evoluída. Essa aposta na formação é bem visível, naturalmente, desde logo, em vários júniores que tu utilizas na tua equipa. Foi uma necessidade, mas consideras que também que a opção num clube como o Clube de Futebol de Estremoz só poderia ser esta, e foi também por isso a mais sensata? Sim, eu penso que sim, porque o Clube de Futebol de Estremoz foi um clube que sempre teve formação todas as épocas, e este ano acaba por ter todos os escalões da formação. Mas sempre teve, só não tinha júniores, ou só não tinha juvenis, ou só não tinha iniciados. Acabava por ter praticamente todos os escalões da formação. E depois, quando os atletas chegavam ao sénior, descartava-se um pouco. Ou seja, não se olhava também, a equipa estava bem, estava consistente, os atletas que a equipa técnica tinha, se calhar davam-lhe as garantias que eles queriam, e depois os atletas acabaram por sair. Só que depois chegou-se a uma fase que os atletas, os anos foram passando, e depois e começou a ficar um grande fosso de idades. E então a formação dos Estremoz, eu penso que tem qualidade, ao contrário do que muita gente diz. Está a ser um trabalho bastante bem feito, está a ser um trabalho bem desenvolvido, e tudo com atletas daqui da terra, ou aqui do concelho, que pertencem ao concelho. Não podemos estar a falar do que é de ir buscar atletas a 30 e a 40 km, não. Toda a formação que nós temos é com atletas daqui e do concelho. E então a formação penso que está a ser bem trabalhada, e daí também vemos os jogadores
na equipa sénior com qualidade têm. Porque nós chegamos a ter uma média de idades só no setor defensivo, 4 defesas e guarda-redes. Muitas das vezes temos uma média de idades de 22 anos, ou seja, logo no setor que devia de ser mais experiente. E posso indicar ontem entramos de início com um guarda-redes que tem 17 anos, entramos com um defesa que tem 19, entramos com um avançado que tem 18, entramos com um extremo que tem 17, 18 agora, e depois ainda lançamos mais 2 miúdos, um com 18 e outro, os dois com 18 anos, ou seja, e daí vê-se também a qualidade que está a haver nos miúdos, e esse trabalho foi todo ele desenvolvido pelos atletas e pelos misters, aliás, pelas equipas técnicas que andam na formação, porque isto não é, os jogadores não chegaram agora ali e foi ali que aprenderam tudo, ali estão já numa parte final de aprendizagem, ou seja, já passaram eles todos desde os 4, 5 anos, 6 anos, aprenderam muito e evoluíram muito. E então as minhas ideias passavam por aí, apostar na formação, apostar em jogadores da terra, porque o clube não tem outras condições, não tem outros meios, e muitas das vezes nós nem sabemos como é que o clube consegue sobreviver com as despesas que tem e com os fundos que entram e que deviam de entrar e não entram. E só quem lá está é que sabe, nem mais ninguém imagina as dificuldades que é manter o clube e conseguir que o clube ande para a frente. Então, se nós não tínhamos outra alternativa, lá está, e já falámos disto, de cativar e de conseguir trazer jogadores, porque trazer jogadores de fora custa dinheiro. Se nós não tínhamos essas condições, teria que passar por aí, e buscar 1 ou 2 fora, e depois toda a estrutura e toda a base da equipa passava por atletas daqui de Estremoz. E então, visto também que juntámos os dois o útil ao agradável, ou seja, era atletas com qualidade, atletas da terra, e aproveitava-se todo o trabalho que tinha sido feito nos outros 10 anos para trás, e que não era descartado. O que é que será uma boa classificação no final da época este ano, David? Uma boa classificação seria ficar em primeiro. Mas o teu objetivo? Nós trabalhamos todos os jogos para vencer. Mas com certeza que se colocaram metas no início da época, não é? Digo eu. Esta época não traçámos objetivos. Não traçámos objetivos em termos de classificação. Era jogo a jogo. Entendemos que o próximo jogo é aquele que nós temos que ganhar. No fim logo se verá. No fim irá-se fazer as contas. E depois a tabela irá ditar a nossa classificação. Agora, é como digo, eu gostava de ficar em primeiro, depois, se não for possível, em segundo, se não for possível, em terceiro, sempre com a meta do lugar mais acima. Olhando para a classificação atualmente, estamos na luta pelo segundo lugar, porque a equipa do Portel já vai um pouco mais à frente. Nada é impossível, mas é bastante complicado as outras equipas apanharem já a equipa do Portel. Também a equipa do Portel é uma equipa já mais batida, já com outra estaleca, assim dizendo, com outra estaleca no futebol distrital, e não estou a ver a equipa do Portel ter um grande deslize daqui para a frente, que permitiria a nós ou qualquer outra equipa que está ali mais próximo chegasse a eles. Portanto, neste momento, se nós conseguimos o segundo lugar, será um grande feito para nós, dentro das possibilidades que temos e dentro de todas as limitações que temos e toda a inexperiência que o plantel tem. Esse segundo lugar dá direito a subida de divisão? Sim, se mantiverem os formatos das atuais divisões da associação, penso que dão subida aos 3 primeiros. É isso que vocês querem também? É como disse, nós trabalhamos para ganhar, nós trabalhamos para ficar em primeiro e, se não for possível, em segundo e por aí fora. Agora depois temos que pensar, será que o clube consegue ter neste momento estrutura para uma divisão de elite? Será que a associação para um ano vai conseguir manter 2 divisões? Será que
que os atletas que cá estão vão continuar com estas vidas que lhe permite continuar a jogar futebol? Será que há outros jogadores interessados que poderão vir a jogar para o Clube Futebol Extremouros subir à divisão de elite, ou apenas só se houver verbas monetárias para os poder cativar? Isto é uma bola que vai ser, não é problema meu, não é assunto que seja eu que vá decidir, é problema dos elementos da secção de futebol e da direção do clube, e eles é que tiram de decidir essa situação. Nós trabalhamos ali para ganhar e o nosso objetivo é ficar o mais acima possível. Se esses lugares nos derem acesso à divisão de elite, a partir daí é um problema que o Clube Futebol Extremouros terá que resolver. David, como técnico da equipa principal, estás naturalmente atento à formação que se vai fazendo nos Extremouros, costumas acompanhar os jogos, vês que o futuro dos Extremouros em termos de formação, e este ano o exemplo está aí na equipa principal de jogadores da formação, e tu disseste há pouco e bem, é de realçar de facto os Extremouros ter todos os escalões. Aquilo que vês deixa descansado na formação em termos de futuro, não só de quantidade mas de qualidade, ao fim e ao cabo, falamos de qualidade, aquilo que vem por aí nos próximos anos, ou aquilo que está a ser feito, pensas que o futuro estará assegurado? E depois outra questão, os Extremouros não precisa de um dia ser campeão também num escalão jovem para permitir um campeonato nacional. Esse futuro podemos tê-lo em breve, na tua opinião, ou não? Eu penso, começando pela última fase da tua questão, eu penso que o Clube Futebol de Extremouros já poderia ter sido campeão distrital nas camadas jovens. Já poderia ter sido, se muitas das vezes os pais também, e aqui tem muita influência aos pais, por vezes não fizessem certas birras e não tivessem certas atitudes por uma questão ou decisão da equipa técnica, porque os técnicos têm decidido, e se joga A, não joga B, eles é que sabem, mas depois os pais acabam-se por intermeter. E lá está, é uma posição que não é fácil, mas não passa só por aí. Há muita qualidade na formação, mas há outros, lá está, isto de gerações, e depois vamos, por exemplo, a Évora tem uma massa humana muito superior, mas depois temos aqui o exemplo do Sporting Clube Borbense aqui ao lado, que conseguiu ser campeão de iniciados e de juvenis, mas se formos a ver, quem foi campeão foi a mesma geração, foram os mesmos miúdos, ou seja, a equipa que é campeã iniciado vai ser posteriormente campeã em juvenil, com o Mister, e foi o Mister trabalhou bem, mas, ou seja, estamos a falar de uma geração, ou seja, conseguiram explorar bem aquela geração, mas será que depois as gerações que vêm atrás vão conseguir fazer o mesmo feito, não tendo a mesma massa humana, por exemplo, que os clubes em Évora têm? E depois também depende muito se o Lusitano está ou não nos campeonatos distritais, se o Juventude está ou não nos campeonatos distritais. Então, isso tudo tem muita influência no nosso meio. Mas aquilo que vês na formação dos Extremouros, vês qualidade de jogadores para termos aí gerações fortes, até para servir a equipa sénior daqui a amanhã, por exemplo? Sim, sem sombra de dúvidas, em todos os escalões há muitos atletas que têm muita qualidade para, sem problema algum, virem futuramente a jogar na equipa sénior. Isso deixa descansado, pelo menos? Sim, até porque isto lá está, eu estou lá, amanhã está, não sabemos quem é que irá lá estar, se sou eu ou não, mas penso que está a ser um trabalho para quem vier daqui para a frente, se tiver o conceito de seguir estas ideias, porque pode chegar ali uma pessoa que entende que é jogadores mais experientes e mais maduros e que não aposta nos jogadores da formação. E depois de estar-te aqui a dizer que os jogadores têm qualidade para integrar a equipa sénior, mas depois tiver uma pessoa que não quer apostar nos jovens, que é já jogadores feitos para outras conquistas, e se o clube lhe conseguir dar esses mesmos jogadores e essas mesmas condições, e depois vem-se a dizer, mas ele andou a dizer que havia lá condições de jogadores com qualidade na formação, onde é que eles estão se foram buscar 20 jogadores fora, não é? Isso depois também passa um pouco por aí. Isso depois também passa um pouco pela mentalidade de quem estiver à frente da equipe. Já não falta muito tempo, David, ainda quero fazer mais algumas questões. José Carlos Mourão esteve antes de ir à frente da equipa técnica dos Extremouros, esteve vários anos, agora não sei de precisar quantos. É isso também que tu queres? Uma carreira longa à frente dos Extremouros? Ou pensas que mais cedo ou mais tarde o teu caminho poderá ser um patamar mais elevado, por exemplo?
nós queremos sempre o melhor para nós e queremos sempre subir, né? Temos de ter ambição, porque senão o que é que nos leva a lá andar por andar? Eu penso que ninguém anda em lado nenhum. Nós temos de ter sempre a nossa ambição. Para já o meu objetivo é deixar uma equipa do Clube Futebol de Estremoz com estrutura e assente e com condições e objetivos para andar na divisão de cima. É esse o meu principal objetivo, é deixar uma equipa formada, deixar uma equipa com estes próprios miúdos e com a ajuda dos jogadores mais velhos do plantel, que são bastante importantes e nunca descartando, ainda não foi falado aqui. Temos ali um misto, porque temos jogadores mais velhos que são bastante importantes para assegurar e dar experiência àqueles atletas, mas é deixar estes miúdos já com um andamento, com uma estaleca para o Clube Futebol de Estremoz andar a lutar por outros patamares na divisão de cima. Mas ainda assim queres fazer carreira de treinador e ambicionas um dia treinar um clube numa divisão nacional, por exemplo? Ou isso não te passa pela cabeça? Isso passa-nos pela cabeça, mas aqui no sítio onde nós estamos, no meio onde nós estamos, no Alentejo, e a visão e os clubes que temos nos campeonatos nacionais, que é um ou nenhum, todas as épocas, torna-nos também, corta-nos um pouco as pernas a quem está deste lado, porque são muitos cães para um osso. Há muitos treinadores, todos com muita qualidade. E depois lá está, também passam um pouco por estares no momento certo, na altura certa, no sítio certo, e passam por aí. Eu tenho esse objetivo, quanto mais alto conseguir chegar, melhor. Quem são as tuas referências como treinadores? Nacional, internacional, em que é que tu te revês? Gosto muito de um senhor e passo muito tempo a ver vídeos dele e treinos dele, que é o treinador do Atlético de Madrid, o Diego Simeone. Identifico muito com ele. É um jogador muito tático, um jogador que joga equipa muito, com linhas muito juntas, e depois tem transições rápidas na frente. De antes eu tinha uma ideia diferente. Era um treinador que gostava de jogar em posse, atualmente não. Gosto de jogar mais em transições rápidas, e ter uma equipa bem coesa. Identifico-me muito com ele, e depois gosto muito da maneira de estar do Rui Vitória, da maneira de ele estar no futebol. É uma pessoa que sabe estar no seu lugar, é uma pessoa que não quer conflitos com ninguém. O que lhe interessa é o trabalho dele, o foco é a equipa dele, e o que vem posteriormente, ou o que lhe roda ou o que lhe anda à roda, nada lhe interessa. E identifico muito com essa mentalidade. Discreto, como tu disseste quando começámos a emissão. Exatamente. David, foi um gosto grande receber-te aqui. Acho que não era preciso dizer isso, mas tu sabes. Foi um gosto enorme aqui receber-te e conversar contigo. Como eu costumo dizer, quando convidamos amigos para conversar, é muito bom sinal. É sinal que os nossos amigos têm algo para dizer. E muito obrigado por teres vindo e por partilhares aqui connosco estas tuas histórias. E ficámos também todos, eu não, nem tanto, mas os nossos ouvintes, a conhecerem-te melhor. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Zé, e foi um prazer estar aqui, e mais uma vez obrigado por todo o apoio que nos tens dado, e principalmente também estes anos no mundo do futebol. Um abraço, muito obrigado, David. Meus amigos, repetição às 10 da noite, sábado às 4 da tarde. Tenham uma ótima segunda-feira, boa semana.